Fala, meu lindo, minha linda! Eu tô ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus pra você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de varde, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se está com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque está sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, pro sogro, manda para a família, pro grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Sério, o sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos para o vídeo. Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados.
Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora, e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou, e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas da espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo, de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, da nossa alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora, já parou pra pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertado por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica, e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza. Nossa, estou impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara
o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. Que quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Desabafei. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei, agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator: ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era Ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado, isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas, e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém, mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer, simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé?
Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé. Porque se fosse falta de fé, quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na próprio pé, e quando veja, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, aí Deus diz: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. Aí gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que ele faz é, ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é, a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna. Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido. Essa guerra que você está lutando não está acontecendo não.
só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça. Ei, lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que ele está cuidando da sua saída e ele vai cuidar da sua chegada. E entrega para ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Mas sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E ele tá dizendo para você: eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vou terminar. Mas não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Não, a hora que eu tô pensando: Senhor, me ajuda. Eu não conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse pra sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente tá tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser? Queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento de ansiedade ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá.
eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês e pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto, porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dele. Sabe, isso aqui é papo pra gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim: ah, já foi, já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha, fala: nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade. Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele: meu lindo, vai esperar até 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está.
Quando a gente vê alguém ser ruim, o que a gente diz? Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude. Mesmo no meio da tempestade, ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto o Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Meu lindo, minha linda! Aleluia! É lindo! Eu tô feliz de estar aqui com você. Coisa linda, coisa fiel, é lindo. Grava isso que eu vou te dizer. Deus tem um plano com você. Eu quero que você grite no Uber, no ônibus, quero que você diga: yes! Deus tem um plano comigo, exato. Você não é um acaso, você não é um acidente da história.
Deus sonhou com você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Há um projeto de Deus com você. E Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos que amam a Ele e colocam Ele no centro da sua vida. Então eu quero dizer para você, o plano de Deus é perfeito e Ele não será frustrado. E isso é só para que você entenda. Não importa absolutamente nada. Se tiver um plano, o plano vai acontecer. Amém? Antes de a gente ir para essa mensagem, eu quero só te pedir uma coisa muito importante. Você pode ser apenas um espectador, mas a gente não é mais um canal do YouTube há muito tempo. Nós já somos quase 11 milhões de pessoas aqui no YouTube. Você tem noção? Eu quero que você saiba que tem gente que acorda segunda-feira com o reloginho despertado 7 horas e só sai de casa depois de uma mensagem. Então isso não é mais um canal, é muito tempo, isso é uma comunidade. E eu quero convidar você para ser parte do que Jesus está fazendo, para viver o melhor de Deus para a sua vida. Então me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante. Comenta, compartilha, e isso manda para os amigos, manda nos grupos da família, coloca no seu perfil lá do Instagram e faz com que todo mundo veja aquilo que está abençoando você. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda às 7 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui, uma palavra de esperança, de fé, sabe, que vai colocar você para cima, sangue nos teus olhos, paixão por Jesus. E quinta-feira nós temos uma mentoria de vida, direção, maturidade para sua fé, 7 horas da manhã. E no SBT, exatamente isso. Olha o que Deus está fazendo para o Brasil inteiro. 7h30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Então eu quero que você seja parte. Vamos viver isso junto. E por último, eu quero convidar você a ser parte da nossa associação evangelística. Deus tem feito coisas lindas. Nós acabamos de inaugurar uma escola lá no Paquistão. Você tem noção? Crianças que eram escravas das fábricas de tijolos agora estão estudando, sendo cuidadas. E o nome da escola é Preach. Preach significa pregar. Elas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. Entra no Instagram da nossa associação e você vai ver tudo o que Jesus está fazendo. E agora eu só tenho um convite para você. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de eu tomar água. Vocês cansaram? Não pode cansar não. Se tiver alguém velhinho perto de você, diga, não cansa não. Fala, é só o começo. Amém. Olha, Deus tem um plano com você. 10 pessoas pegaram, eu vou de novo. Deus tem um plano com você. Eu me sentiria mal de saber que Deus tem um plano com você e não tem um plano comigo. Acho que uma parte tóxica do meu relacionamento é que eu tenho ciúme. E eu não ia ficar muito feliz sabendo que Deus tem filhos preferidos. Agora, se Deus tem filhos preferidos, seria então uma perda de tempo tentar viver o plano dele, sabendo que os preferidos já estão acontecendo e os excluídos ficaram para trás. Alguém comentou esses dias na rede social da minha esposa: de fato, Deus tem os seus preferidos. É que ninguém sabe por onde a gente passou. Ninguém sabe as dores que a gente viveu. Ninguém sabe das noites de choro. Ninguém sabe dos joelhos dobrados, dos jejuns intermináveis que não acabavam. Ninguém sabe dos montes de oração. Ninguém sabe. Mas aí que tá. Eu só quero que você entenda que Deus não tem filho preferido. E que Deus não... Você não é um acidente. Deus sabia desde o começo. Só tem uma questão. É que às vezes me parece que há um suspense de Deus. Sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes me parece que Deus demora para chegar na vida de alguns. Parece que tem que dar tanto BO até ele chegar que a gente já não aguenta mais. E BO, e confusão, e treta, e parece que chegou para todo mundo. E na nossa vez, nada.
Até o ponto que a gente começa a acreditar que já era, sabe? Já era, tarde demais para viver esse negócio de evangelho. Hoje um direct que me tocou na hora certa. Como Deus é bom. Uma senhora comentou para mim no meu direct e eu vi por um acaso. Ela dizia: eu sinto que me perdi no tempo e não dá mais para viver. Nada de Deus para minha vida. Interessante como Deus é tão pontual de chegar à mensagem certa no dia que a resposta nasceu no meu coração para isso. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz. Vai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém e que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado. Pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros, e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo, vivendo o plano de Deus. E agora é esse homem que está na cruz. É esse homem que está todo manchado de sangue. É esse homem que está todo cortado de chicote. É esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de 2 ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu
que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes Ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos, vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga: mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo, Ele está na cruz. Pedro está negando Ele. O chicote está cantando. Deram vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele. Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Só que de repente ouve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. É lindo, está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente o sopro de vida saiu dele e ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. Mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu? Quando Ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: Ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer. Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga: ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga: no terceiro dia aconteceu algo extraordinário. No terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon, você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança, o Salvador morreu,
Aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize. Não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. É isso! Eles falaram que era o fim, mas para nós era o começo. A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Elindo, comenta aí: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Então grave isso: sempre haverá mais uma chance. Sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer, em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar. Eu achei estranho agora. Se Ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando: nossa, mas Ele é o Filho de Deus, e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala: você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo e eu fui adotado. Eu estava longe, eu estava sujo até o cabelo, eu não merecia Ele. Mas Ele me olhou, Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. E Ele não só me amou com amor profundo, Ele não foi só com palavras, Ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar. Eu não escolheria me amar, mas Ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas Ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba: sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste
porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente, em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: o que foi que você está vendo? Ele disse: olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez. Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais, não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. Aleluia! Ainda há uma chance. A chance, eu me empolgo, desculpa. Acho que é que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo, dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil, de pedir pedir para tudo, tudo para Deus, porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que Ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus e eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: o meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira as costas para Ele, Ele não
para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle. Sabe? Quando eu pego esse caderninho aqui para escrever uma série, eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Tá aqui, ó. Eu vou escrevendo. Ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação eu sempre paro e escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle, é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância, e aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala. Aonde havia caos, a paz desce. Aonde havia dúvida, a certeza se manifesta. Aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim. Aí a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando Ele assume controle. É muito melhor quando Ele assume o controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus. Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família,
dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Tem coisa que só dá para explicar vivendo, né? Eita, é muito bom. Jesus é lindo. Que bom que você está aí, bebê. Vamos para uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, vai renovar suas forças. Então deixa eu te dar um conselho: elimina a distração, dedica um tempo e abra o coração para ouvir o que Deus vai falar com você. Amém? Mas não antes. Likes. Tem um botãozinho aí que é um joinha. Você clica nele, o que faz? Nada. Mas o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais gente. Então, comenta, nem que seja oi, comenta, nem que seja perdão. Comenta, compartilha, manda para os amiguinhos. Amém? E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva rapidamente. Eu não vou começar enquanto você não fazer. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falta, tem uma palavra de Deus para você aqui. Amém. Eu não vou falar aqui, mas não precisa mais. Vamos pro vídeo. Vocês estão muito bons. Vocês estão adiantando. Respeita o tubarão, irmão. Eu vou falar para os irmãos aí, porque estou com o telefone aqui, mas aqui da minha Bíblia o Neemias desapareceu. A Bíblia é muito antiga, caiu as páginas que eu queria ler. Gênesis começa no 27 no meu. Deus já criou tudo, só está dando treta já perto de Êxodo. É verdade. Ai, ai. Então vamos ler na minha Bíblia e na sua, Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Neemias capítulo 4, versículo 1. Abre aí. Olha que rápido, abri. Saúde. Estão no mesmo barco. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado e ridicularizou os judeus. Na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas. Ai, ai. Isso aqui é um retrato do que a gente vive. E eu não estou falando de mim, estou falando de nós. Todo dia tem alguém desistindo de alguma coisa. Todo dia tem alguém parando de acreditar em uma palavra de Deus. Todos os dias alguém para de crer naquilo que não poderia deixar de acreditar. Todos os dias.
Eu, David, já fui tentado várias vezes a deixar de crer. Deixar de crer no que eu prego, nas promessas que recebi, no que eu faço, da maneira que faço. E eu entendo que algumas palavras realmente são pesadas demais. Algumas coisas são mais difíceis de se ouvir. Algumas acusações são mais pesadas. Esse texto é o resultado de uma palavra que Deus deu para um rapaz chamado Neemias, para que ele reconstruísse as muralhas. E era uma coisa difícil, basicamente impossível, precisaria de muita ajuda. Mas Deus tinha dado uma palavra. Então, se Deus deu a palavra, o que restava era executar a palavra. Porém, ninguém acreditava naquilo. Ninguém podia dar crédito àquilo, sabe? Sanbalat está dizendo: olha, são ridículos, são bom babaca. Que vai conseguir fazer um negócio desse? Jamais vai acontecer. Tem um texto, uma das versões, que diz: e se pousar um animal, pode até que edifique, mas o muro virá ao chão. Não vai aguentar. Deus não estava só dando uma ordem, Deus estava restaurando a honra de Israel. Sabe, Deus estava fazendo através de um homem. E a Bíblia diz que Neemias foi esmagado por essa palavra contrária. E eu começo aqui dizendo para você uma coisa: todas as vezes que Deus confiar a você uma grande missão, todo mundo vai duvidar. Infelizmente, quando Deus te confiar algo, as pessoas não vão acreditar. E a gente tem um problema. A gente precisa das pessoas, né? A gente precisa de afirmação. A gente gosta. Quem é que não gosta de ouvir um: nossa, você fala bem, hein? Que é isso? A gente gosta disso. O problema é que não pode ser isso que nos move. A gente gosta de ver dando certo, mas não pode ser isso que vai nos mover. A missão sempre é mais importante, a palavra sempre é mais importante. E eu tive uma experiência com isso, aonde eu pude entender que o meio é infinitamente inferior à palavra. Quando, há uns dias atrás, domingo, eu estava jogando videogame. Nossa, que absurdo. Com meus amiguinhos. E minha esposa ligou no meu telefone. A gente mora na mesma casa. Mas ela ligou dizendo: tá fazendo live no canal? Eu fiquei branco na hora. Eu já sou tão transparente. Falei pra minha esposa: eu não tô fazendo nada. Entrei. Era uma live de um hacker. Meu canal foi hackeado. Eu fiquei assim: meu Deus do céu, o que aconteceu? Comecei a mover céus e terra, ligar para todo mundo: me ajuda, meu canal foi hackeado. Quem foi? Meu Deus, como que pode? A minha senha, irmão, é a coisa mais difícil do mundo, que nem eu lembro. Tudo, autenticador de 2 versões, e manda mensagem. É só Deus para entrar aqui, é só Deus mesmo. E o diabo que deu um jeito. Resumindo, fui dormir com um vídeo programado para entrar às 7 horas da manhã. E acordei, como todas as segundas-feiras faço, 6h59, para ver o vídeo entrar. Eu faço isso toda segunda-feira. Eu coloco o telefone de despertar, acordo e fico aqui, ó. Quando o vídeo abre, eu pego, curto. Sou bobo. Mando no grupo de Telegram e posto no meu Instagram. Toda segunda-feira. Eu abri o meu YouTube e estava assim: canal desconectado. Que estranho. E aí tentei logar. Quando eu tentei logar, o canal não existia mais.
O canal foi deletado. Eu devo ter ficado uns 20 minutos assim, ó. E agora? Porque eu não tinha nem para quem ligar, irmão. Eu fiquei, meu Deus, por que não tem mais canal? Aí eu fiquei pensando, Jesus, tem mais de 200 mensagens. Tem mais de, sabe, milhões de pessoas que se inscreveram tanto tempo trabalhando. E agora? E agora? E aí, agora ficou 6 dias fora do ar o canal. Descobrimos que o buraco era muito mais embaixo. Não foi meu canal que foi hackeado, o YouTube foi. O servidor. Vários canais naquele dia tinham sido alcançados por esse hacker. Inclusive o canal do YouTube do Exército Britânico. Brincadeira, irmão, só zoando. O Deus que eu prego é muito mais forte do que o exército dos britânicos. Está aí bem, né? E aí, naquele dia, eu fiquei sem chão. Porque eu pensei, e agora como eu vou pregar? E aquele dia eu entendi um negócio. No final, não foi no começo. No começo eu estava revoltado. Mas no final do dia, um sentimento dominou meu coração. O meio pode mudar. O meio pode fracassar. Mas a palavra nunca para. Dá uma seguradinha, porque foi o meu canal que caiu. Eu sinto isso no meu coração, mas estou olhando lá. Não vai voltar? Não vai voltar? E as pessoas diziam, esquece, acabou. E aqui entra o que eu quero dizer para você de verdade. A gente já tem uma grande dificuldade de acreditar nos planos de Deus para nós. Mas fica muito pior quando a gente começa a ouvir os outros. Fica muito pior. Sanbalate está dizendo, vai cair. Imagina se edificar um muro com alguém dizendo, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. A vida é assim, lindo. Você está trabalhando, está atendendo, vai dar errado, vai dar errado, não vai dar certo, não vai dar certo. Parece que está todo mundo torcendo contra. E a gente, se não deixar, se deixar, o nosso coração se domina por o que os outros estão falando. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: não busque a aprovação dos homens naquilo que Deus já disse sim. Para de tentar buscar nos outros aquilo que Deus já falou. Porque senão a gente fica de porta em porta. Será? Alguém diz não, lindo, se Deus disse sim. Para de buscar aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém quando Deus disse vai. Você não precisa. Deus é opinião. Deus. Entendeu? Pronto. Agora, vamos para cima, para ficar pior. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia. A Bíblia deixa rastros de várias histórias. Promessa, perseguição, feito. Promessa, perseguição, realidade. Promessa, perseguição, milagre. Contamos de um. Lembra? Ana orava, Penina dizia, você nunca vai ter filho. Noé foi construir uma arca. Pessoas diziam, nunca vai chover. E você nunca vai terminar. José disse, eu vou ser governador do Egito. Os irmãos falaram, nem a pau. Vamos te vender, vamos te humilhar, vamos te jogar numa cova. O pau vai torar pro teu lado. Ai, ai. Nem com Jesus. Jesus estava na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E tinha gente dizendo, o que? Ele não é o Salvador. Porque se fosse o Salvador, ressuscitaria. Oh. Morreu. O primeiro dia todo mundo viu, falei que era fogo de palha, que esse homem não era o Messias coisa nenhuma. No segundo dia estava todo mundo nos grupos de WhatsApp. Tá vendo? Falei. Ele dizia que era príncipe do judeu. Ele falou, não sei o que. No terceiro dia ninguém falou nada no WhatsApp.
porque vão rir de você, vão rir dos teus sonhos, vão rir das promessas de Deus sobre você, vão rir dizendo que você não consegue, vão zombar, perseguir, dirão olhando para você, você não consegue, até o dia que a palavra de Deus sobre você se tornar a tua realidade. Quem riu vai ter que disfarçar, quem zombou vai ter que se arrepender, e quem disse que não ia rolar vai ter que dizer: rolou. Porque muito maior do que a opinião de alguém é o poder da palavra de Deus sobre nós. E o terceiro dia, né? Colocaram uma pedra bem grande, o soldado lá, porque falaram assim: olha, capaz de eles tentar roubar o corpo de Jesus, de dizer que ele ressuscitou. Oh, que lindo. Ai, soldado, tudo lá, esperando vir alguém de fora. Quando viu, saiu alguém de dentro. A Bíblia diz que a pedra foi removida, ele ressuscitou e vive para sempre. Riram de Noé, choveu. Riram de José, virou governador. Riram de Neemias, o muro ficou pronto e está até hoje pronto. Se riram de você e ainda talvez não aconteceu, então pode falar um negócio, relaxa. O que eu vivo hoje, Deus não falou comigo em 2009. Deus falou comigo, sabe quando? Você vai achar engraçado, mas eu me lembro. Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. A minha igreja tem um negócio chamado EBF, Escola Bíblica de Férias. Eu era um garotinho crente, bonitinho, feio de dadão, mas estava lá. Eu entrei, a pastora que estava pregando, tia Jô. Conhece, né? Nós somos do mesmo manto. Ela olhou para mim e começou a profetizar coisas ao meu respeito, que eu falaria para milhares de pessoas sobre Jesus, que eu viveria isso aqui, que eu seria um pregador do Evangelho, que o Senhor ia guardar a minha casa, que Deus ia transformar a nossa família. E Deus falou tudo. Só que é absurdo, porque quando eu fiz 16 anos eu fui embora. Eu desisti. Eu me afastei de Jesus completamente. Minha vida caiu num declínio terrível. E eu parei de acreditar. Essa é a doideira, sabe? Às vezes a vida, as decisões que a gente toma, parece que destroem uma palavra de Deus, como se agora então Deus desistisse. Não vou fazer mais, acabou, segue o jogo. Foi isso que eu senti. E sabe qual que é o extraordinário? É que o dia que eu voltei para Jesus, eu fiz uma oração, a oração mais sincera da minha vida. E uma das coisas que eu disse foi: Jesus, se ainda há esperança para mim. Olha que doido, eu não conhecia Jesus direito. Jesus, se ainda há esperança para mim. Imagina Jesus assim, ó. Você esqueceu, né? Você é meu filho. Eu já te falei. Eu já vi você dando certo. Eu já vi você no centro da minha vontade. Eu já vi, irmão, sabe qual é o doido? Lá, quando eu era garotinho, Deus já viu isso aqui. Deus já sabia que você ia estar aqui. Deus sabia que você ia estar com a mãozinha na barriguinha aqui. Deus viu. Deus já viu tudo. Deus já conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã, o nosso depois do mês que vem. Deus já sabe de tudo. Ou seja, quando Deus nos viu, Deus já viu tudo. É doido, né? Pensar que Deus já me viu tudo e eu não vi quase nada ainda. E já fico todo bobo. Falei, que isso, hein? Tem ainda coisas maiores. Mas se eu falar para vocês, vocês vão dizer ridículo.
Se acha. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que parar de ficar contando para os outros aquilo que nem a gente tem facilidade de acreditar. É verdade, a gente diz para os outros até aquilo que nós estamos com dúvida. As pessoas colocam mais dúvida, a dúvida com dúvida aumenta, fica dúvida vezes 2, sobe 2, tira 4, fica 4, desiste, a gente para. E se a gente ouve os pessimistas mesmo, nem a pau. O pessoal diz, esquece esse negócio de pregar na internet, tem muita gente pregando. Por que esse negócio de fazer? Rapaz, tá todo mundo fazendo. O que? Prosperar, esquece, não dá, tem muita gente, entende? Tudo diz que não. Tudo diz que não. E aí um belo dia, o muro termina. O muro termina. E quando o muro termina, a Bíblia diz que o muro não cai. A chuva cai. E o barco flutua. Os irmãos o vendem, mas ele vai parar exatamente aonde Deus queria, lá no Egito, aonde ele ia ser o governador, mas não antes de ser presidiário. Doideira, né? Às vezes, de acordo com a fase da vida que a gente está, fica ainda mais difícil de crer que aquilo que Deus prometeu, Ele pode fazer. De acordo com a fase, a gente olha e fala, nossa, está muito distante. Na minha oração do dia 23 de abril, estava muito distante. Tudo dizia que eu nunca teria uma família. Tudo dizia que eu não seguiria em frente. Eu tive desejo de morte. Eu pensei em suicídio. Pensei em várias formas de completar aquilo. Engraçado, a minha mãe esses dias falou para mim, filho, eu jamais imaginaria que você passou por isso. Pois é, tem coisas que a gente passa e ninguém à nossa volta consegue perceber, mas a gente está às vezes num caos. E eu falei para minha mãe, mãe, se a mãe soubesse da metade da missa, a mãe ficava desesperada. Mas a minha oração no quarto foi, Jesus, se o Senhor ainda me ama, se ainda há uma esperança comigo, me perdoa e cumpre em mim a tua palavra. Eu não sabia, mas alguém já tinha feito aquela oração na Bíblia. E não fui eu que comecei ela. Tem uma mulher chamada Maria, mãe de Jesus. Essa mulher, ela é maravilhosa. Ela recebeu uma visita de 2 anjos e eles dizem para ela, você vai gerar um Salvador. E ela diz, mas como eu, uma garota que nem conheço meu esposo, ela está dizendo, eu nunca nem me deitei com ele, nós não somos casados ainda. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor falou com ela, não, minha linda. Ele falou assim, não, minha linda, não é dessa forma que você está pensando, não. O Espírito de Deus descerá sobre você e você dará luz a um menino, o nome dele será Jesus. E aí, David, o que ela disse? Ela disse, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E a Bíblia disse que o anjo se ausentou, o Espírito de Deus entrou e nasceu um garotinho chamado Jesus. Tentaram matar ele pequenininho. Herodes falou, mata todas as crianças com menos de 2 anos, porque estão dizendo que nasceu o próximo rei dos judeus. Mata. Não conseguiram. Perseguiram ele. Ficou escondidinho dos 12 aos 30. Treinamento, treinando, preparado. Antes de começar, 40 dias no deserto, provado. E aí começou o plano de salvação. 3 anos e meio. Foi para a cruz do Calvário. E todo mundo disse, que pena. Era fogo de palha.
Mas quando menos perceberam, Ele ressuscitou. Ele vivo está, ascendeu aos céus para preparar a nossa casa, e um dia voltará para nos buscar. Então, se Deus disse, está dizido, para nunca mais esquecer. Não dependa de aprovação de homens naquilo que só Deus pode aprovar. Esqueça da opinião, esqueça do que estão torcendo contra. Lembre-se, Deus não ouve oração contrária. Relaxa e vive o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Jesus, é difícil até de acreditar às vezes. Mesmo vendo, parece que a gente desconfia, porque é demais o teu amor, é demais a tua bondade. Jesus, nós queremos viver exatamente o que o Senhor planejou. Mesmo que pareça grande demais, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, Tu és maravilhoso, Jesus. Não importa o que os outros dizem, quando aquilo que o Senhor diz está acima de todas as coisas. Se o Senhor disse que vai acontecer, não importa que todos estão dizendo que não, a tua palavra prevalecerá. Jesus, eu estava para perder a voz, mas o Senhor disse que ia ter 4 mensagens. E é por isso que eu te amo, Jesus, porque nenhuma das tuas palavras cai por terra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, eis aqui o teu filho, teu menino, teu servo. Cumpre em mim a tua palavra. Eu quero me despedir de você agora. Eu vou deitar bem quentinho, assim, vou enrolar o pescoço, tomar chazinho, fazer de tudo para amanhã estar bonzinho igual hoje, se Deus quiser. Mas não antes de completar a minha missão. Porque eu não sei se você sabe, mas o que muda a nossa vida não é o que a gente ouve, é o que a gente faz a partir daquilo que a gente ouve. Portanto, eu não posso terminar uma mensagem ou uma noite como essa sem te fazer um apelo para que você tome a melhor decisão da sua vida. Pensei que era só uma gravação. Não, era um encontro. Era uma perseguição que acabou de acabar. Ele te achou. 2 perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca tomou a decisão por Jesus, que já viveu de tudo, acredita em tudo, mas descobriu que falta alguma coisa. Deixa eu te dizer, Jesus é suficiente. E quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada. Portanto, você precisa tomar uma decisão no que você crê e deixar isso dominar você. O convite do Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Portanto, não tem como seguir Jesus vivendo da maneira que você vive. Eu amo Jesus, então a sua vida tem que corresponder ao amor que você tem. Então está na hora de você tomar uma decisão radical. Chega de viver meias verdades, chega de viver meio evangelho. Chega. Diga: Jesus, cansei. Eu entendi, o Senhor está à porta e bate. Se eu ouvir a sua voz e abrir a porta,
o Senhor vai entrar e vai fazer uma morada. E é isso. Precisa mudar muito para tomar essa decisão? Sim ou não? Não, do jeitinho que você está, capenguinha, cheio de dúvida, de BO. Você é um BO. Mas é assim. Mas não pense que depois que Jesus entrar segue igual, porque a vida muda completamente. A maior metamorfose do homem é quando Jesus entra na sua história. Existe um antes de Jesus, depois de Jesus. Basta você ver o nosso calendário 2022, depois de Cristo. Ele muda tudo. Depois que ele entra, tem o depois. Então é uma decisão sua. Eu não quero que você se sinta pressionado porque ninguém está fazendo nenhuma promessa, muito menos te ameaçando de algo. É uma decisão sua. E a segunda pergunta é para você que já foi do time. Você já andou com Jesus, mas alguma coisa no caminho aconteceu e você foi embora. Talvez porque não conheceu Jesus de verdade ainda. Então está na hora de você voltar para casa, dizer: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu estou voltando, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero voltar. Pronto, simples como a luz que brilha. 2 perguntas, 1 resposta. Eu queria poder responder por você? Queria entrar no teu lugar e falar assim: eu quero. Mas é você que tem que decidir. E essa decisão muda tudo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É sua decisão. Eu conto até 3. Quem quiser tomar a decisão vai levantar a mão e a gente ora. Amém? 1, 2, 3. Espera aí. Mão demais levantada. Não consigo me acostumar, desculpa. Então, gente, alguém entendeu que é promoção de camiseta e quer. Não, irmão, é um convite para a morte. É morrer para esse mundo. Deixar Jesus entrar e dominar todas as emoções do teu coração, a tua vida, o teu destino, o teu caminho, a tua história, o teu hoje, o teu amanhã, sepultar o teu passado. É muito sério, tem certeza? Gente, é muito sério. Ai. Espero que você levante a mão de novo, senão. Mas o nome disso é double check. Porque a sua decisão não muda só a sua vida, muda a tua geração. Os teus filhos serão transformados. Os filhos dos teus filhos serão alcançados por essa decisão. E talvez você não sabe, mas teve gente que hoje vai levantar os joelhos do chão, porque estavam orando por você para que essa decisão fosse a sua realidade. Então, lindo, tem certeza? Se você tem certeza, levante a sua mão. Aonde você está decidindo? Aonde tiver uma mão levantada, abraça essa pessoa. Se você conhece ela, abraça ela. Diga: essa é a melhor decisão da sua vida. Ai, que lindo. Se vocês entendessem a magnitude de uma decisão como essa no longo prazo, esquece, bebê. Vamos orar? Já falei demais, chega. A Bíblia diz que agora tem uma festa começando no céu. Eu imagino os anjos vindo com os bolinhos na mão, as velhinhas, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende na terra, tem uma festa no céu. Então tem festa no céu, vai ter festa aqui também. Não antes da gente orar. Depois, quando a gente orar, vocês vão fazer a maior festa que Tubarão já viu. Fechou? Só quem tá decidindo, feche os olhinhos e repita comigo uma oração. Essa é a oração mais importante da sua vida. Grava para sempre. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu sou completamente seu, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome nós oramos.
Ah,